temos muitas coisas hoje, tais como... Não sei se vocês viram um arquivo que eu coloquei para vocês de... já está gravando, já? Referente à prática de simulação. Então, aqui na parte de estática de fluidos, tem essa atividade, né, que é uma tarefa. Inicia hoje, termina dia 18/11, que é no dia da nossa prova, certo? E aí, se vocês clicarem aqui nessa atividade de simulação, vocês vão ter... Bom, para mim vai para essa aba de tarefas submetidas, enfim, porque a atividade de professor, né? Mas aqui, ó, tem algumas instruções. Maria, surtia derrubando água. Aqui tem algumas instruções, né, referentes a como que vocês devem fazer essa atividade, certo? Então, o que tem aqui? Quando vocês clicarem em baixar arquivo, vai aparecer para vocês esse arquivo aqui, certo? Esse arquivo, que é o plano da atividade da prática de simulação da primeira unidade, tá? Então, aqui vocês têm qual que é o objetivo da prática, qual o conteúdo, como que vocês devem fazer para realizar essa atividade de simulação, tá? Então, aqui é o link para o simulador. Vocês vão ter acesso a esse ambiente aqui de simulação. Então, ó, vocês podem regular quanto de líquido vocês querem aqui dentro desse tanque, a massa específica desse líquido, né? Vocês podem fazer medições de níveis aqui, né? Pegar os medidores de pressão, calcular qual que é o valor de pressão em cada ponto, né? Pressão atmosférica, sei lá. Então, vocês têm várias atividades que vocês podem realizar aqui nesse ambiente de simulação, certo? E na guia de vocês, né, na atividade de vocês, eles têm dizendo justamente o que é pedido em cada ambiente. Então, por exemplo, nesse primeiro ambiente, é pedido para você posicionar a régua, posicionar os medidores de pressão, um no nível da água e outro a tantos metros de profundidade, né? Calcular a pressão, né? Mudar para outro fluido, explicar porque teve uma variação de pressão, né? Mudar a gravidade, calcular qual vai ser o valor da pressão novamente, né? Então, para cada ambiente desses de simulação, vocês têm algumas atividades que vocês devem realizar, certo? Aqui, ó, cada ambiente desse de simulação, vocês vão ter algumas atividades que vocês vão realizar. Fluido A ou fluido B, ou fluido C, aí sei lá qual é, certo? E aí, com essas, vocês têm 4 itens aqui, referentes, uma lei de Stevin, uma lei de Pascal, ao princípio de Pascal, né? E aqui para também cálculo de variação de pressão nessas colunas de fluido. Então, essa vai ser a atividade de simulação, né? Essa atividade de simulação, ela vale 1 ponto, né? Para quem não entendeu como que usa, né, esse sistema. Aqui no roteiro está dizendo se realizada em dupla. Não, mas a atividade ela é individual, tá? Eu coloquei no cigarro para vocês que essa atividade ela é individual, certo? Mas aqui vocês têm um vídeo para demonstrar como que usa o simulador e tudo. Não sei se dá para fazer pelo celular não, João. Porque esse site aqui do Under Pressure é um simulador de uma outra universidade, é um site normal. Pode ser que dê, mas eu não garanto. Certo?
E aqui, ó, existe uma rubrica de como que o relatório de vocês dessa prática vai ser avaliado. Um, em termos de elaboração. Dois, em termos de o que vocês realizaram de cálculos e como esses cálculos foram apresentados, né? Se os cálculos estavam certos, né? Para cada uma dessas simulações, certo? Como que esses resultados devem ser apresentados? Eu vou colocar para vocês ainda esse arquivo, né? Mas esse template, bom, eu acho que é esse aqui. Bom, não, peraí. Bom, então assim, poxa, sumiu o arquivo, peraí, não estou achando não. Agora vai. Pronto. Então, vai ser disponibilizado para vocês, ó, esse arquivo em DocX, que é editável, obviamente, né? Onde vocês podem fazer as respectivas alterações, né? Colocar o título, seu nome, seu contato, né? Um resumo da atividade, descrever como que foi, o que é a atividade, fazer uma breve introdução do quais são os fundamentos que vocês vão usar, né? Na etapa de resultados e discussões, como que vocês fizeram os seus cálculos, né? Para cada uma simulação, simulação 1, simulação 2, 3 e 4, certo? Aqui tem dizendo como que cada figura ela deve ser citada. Então, a figura 1, ela precisa de uma legenda. Figura 1 quer dizer isso. A figura 1, por exemplo, é a simulação para o fluido água. Simulação usando a gasolina. Enfim, vocês escolhem aí os títulos que vocês vão dar para as figuras, né? Ou tabelas, né? Que vocês precisem usar. Aqui é como a gente prefere que a equação apareça, né? Quais foram as conclusões da atividade de vocês, as referências. Né? Isso aqui, pessoal, é uma prática que ela é muito melhor para vocês do que ela é para mim, né? Isso aqui é feito pensando em vocês e na formação de vocês realmente. Então, por exemplo, quando a gente vai submeter artigos científicos para congressos, né, para revistas, para qualquer coisa, a gente recebe um template daquele e a gente só vai colocando, né, os nossos dados para fazer com que isso fit, né, com que isso se adeque ao que o congresso deseja receber, não é o que a gente quer publicar. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês um template que eu recebi de um congresso aí de engenharia química e como que a gente tinha que colocar os nossos dados. Eles dão restrição de tamanho, de trabalho, como que as equações devem ser formatadas, né? Como que as figuras devem ser formatadas, os tamanhos, né, de tudo isso, como que as figuras têm que ser chamadas, se a legenda fica embaixo, fica em cima. Então, isso aqui é um exercício para todos aqueles que já publicaram em algum congresso, né, mas também aqueles que não publicaram para terem essa prática de escrita científica, terem essa prática de adequação às recomendações, os requerimentos, né, que são feitos da gente, né? Então, quando vocês forem para uma empresa qualquer aí, com certeza vai ter um formato que o relatório tem que ser preenchido ou tem que ser enviado, certo? Então, a gente faz disso aqui realmente um exercício para vocês, beleza? Então, esse template aqui, ele vai ainda ser disponibilizado, esse arquivo em DocX, ele vai ser disponibilizado para vocês, tá?
Mas esse aqui, ele já foi disponibilizado, do que é para fazer, o que é a atividade, de que consiste a atividade, certo? E isso aqui deve ser entregue até o dia 18/11, que é o dia da nossa prova. Certo? Beleza, meu povo? Tudo certo com essa atividade aí? Ou alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente trabalha com a parte de forças que são desenvolvidas em superfícies submersas, né? Então, a gente já trabalhou com a equação geral da estática, com medição de pressão, né? E agora o nosso objetivo é calcular as forças que são desenvolvidas pelo fluido quando ele está nessa condição de estático, né? Então, isso é importante no projeto de hidrelétricas, projeto de pontes, né? Tanques de retenção de lama, né? Todos esses casos, a gente tem um fluido mais ou menos pesado, mais ou menos denso, né? Que interage com uma superfície que tem o objetivo, né, ou de retê-lo, como no caso aqui das barragens, né, ou de sustentar alguma outra carga, como seria aqui uma ponte, por exemplo. Então, essas superfícies, elas podem fazer a separação de tanques, né, elas podem fazer a contenção de um material, certo? Então, elas estão sujeitas a esse fluido que está na condição hidrostática, na condição estática, né? Quando a gente olha aqui para o caso da hidrelétrica, né? Aí vocês podem dizer, não, professora, mas aqui o fluido está escoando, né? Mas perceba, o trecho que está escoando, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 turbinas, né? Em que ocorre o escoamento de fluido, mas olha a dimensão do lago, né? Que a gente está trabalhando além desse trecho. Então, em todos esses outros contornos, o fluido está praticamente estático. Então, a gente considera que ele esteja nessa condição de fluido estático, tá? Mesma coisa aqui no caso da ponte, né? Apesar da gente ter as correntes marítimas, né? Mas a gente tem uma carga de fluido que está, uma massa de fluido aqui que interage com essas estruturas, né? Que ele está sujeito também a essa carga do fluido estático. Então, o nosso objetivo hoje é trabalhar com essas forças que são desenvolvidas pelos fluidos quando eles estão nessa condição estática, né? Quando eles atuam sobre superfícies submersas, sejam elas verticais, horizontais, inclinadas, né? Ou sendo essas superfícies planas ou superfícies curvas. Então, hoje a gente vai tratar desse primeiro item aqui, né? Superfícies planas. E aí isso fica bastante simples quando a gente trata primeiro da superfície horizontal. Porque a gente sabe que para uma superfície horizontal de uma profundidade H qualquer, para eu calcular o valor da pressão, basta fazer a soma da pressão atmosférica com a carga hidrostática, né, ρGH, e como essa pressão ela se distribui de maneira uniforme em toda essa superfície, se eu quiser saber qual é a força resultante, basta eu multiplicar a pressão vezes a área, né? Por quê? Porque essa distribuição é uniforme. Então, qualquer que seja o nível H em que eu desejo fazer, em que eu desejo calcular essa força resultante, por exemplo, eu posso calcular sobre a superfície horizontal aqui nesse nível. Então, a gente vai trabalhar com a altura, a profundidade desse nível. Certo? Bastante simples. Mas, quando a gente começa a trabalhar com superfícies planas, né, verticais ou inclinadas, a gente tem um caso um pouco mais complexo, né, para a gente avaliar. Por quê? Porque nesses casos, a gente sabe que a pressão
ela vai variar a cada nível H de profundidade que a gente for considerar. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque nesses casos de superfície verticais ou horizontais, a gente tem valores de pressão diferentes para cada nível aqui de profundidade, né? Então, a gente gera forças, a gente verifica forças diferentes que atuam sobre a superfície. Então, para a gente calcular a força que atua nessas superfícies verticais ou inclinadas, a gente precisa trabalhar com a distribuição de pressão ao longo de toda a área em que ela atua, tá? No caso, se a gente tem uma superfície vertical, como essa placa aqui... Gente, cadê meu apontador? Aqui. Perdão. Se a gente tem uma superfície vertical, como essa placa aqui, né, considera ela aqui tridimensional, então, a pressão, a gente sabe que ela vai aumentar na medida que a profundidade H aumenta, né? Então, a pressão é a soma da pressão atmosférica aqui, mais a carga hidrostática. Porém, esse H, ele varia a cada novo nível, né, que a gente considera. Então, eu posso chamar isso aqui de uma direção Y, né? E como essa pressão, ela atua sobre essa área dessa superfície aqui, que seria a placa, né, referente a essa parede, então, esse dA, ele vai ter que ser expresso em termos justamente dessa também profundidade aí da coluna de fluido, né, infinitesimal. Então, a gente pode dizer que, considerando que isso aqui seja uma placa, né, de largura W, a gente pode fazer a integração ao longo de DYs, aqui infinitesimais, até a gente cobrir toda a parede dessa placa, né? Então, eu posso fazer essa integral desde Y igual a zero, que seria aqui na superfície livre do fluido, até esse Y sendo igual a cota H, né, que seria a profundidade total aí desse tanque. Então, esse cálculo da força, ele pode ser expresso em termos do termo da pressão atmosférica local vezes a área, mais um termo referente à coluna hidrostática de fluido, que é integrada em toda a área em que essa pressão atua. Certo? Então, aqui a gente ia ter ρGW, né? E um y ao quadrado sobre 2. Ok? Tranquilo isso aqui, pessoal? Vocês conseguiram ver isso no vídeo? Deu tudo certo? Tem dúvidas? Então, só para ilustrar isso aí que a gente estava falando, né? A gente pode fazer essa questão aqui referente a esse cálculo de forças, né? Quando a gente trabalha com um tanque cilíndrico. Então, veja só. Se o nosso objetivo é calcular a força total exercida sobre a parede lateral desse tanque, que é cilíndrico, né? Ele tem 2 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Quando ele está completamente cheio com água, se a gente não usasse esse raciocínio de integração da pressão ao longo de toda a parede desse tanque, o que a gente faria? Eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Só para destacar que é o que a gente não deveria fazer, tudo bem? Então, a gente calcularia força sendo produto da pressão vezes a área,
E aí a gente poderia ser que alguém quisesse dizer que essa pressão ia ser justamente a pressão da coluna hidrostática, sei lá, ρGH, vezes a área desse tanque, né? Então, a gente ia trabalhar aí com 10 a terceira, vezes 10, que seria a aceleração da gravidade. A altura do tanque seria de 3 metros. E a área seria a área, sei lá, πr quadrado, né? A área da circunferência. Então, se a gente fizesse isso, se vocês fizessem isso, vocês iam ficar com o raio aqui desse tanque é 2, né? Porque o diâmetro é 1. E aí o valor disso daqui daria... Vou calcular. Então. Vamos lá. 3 vezes 3,14, né? 9,42 vezes 10 à quarta. Então, 9,4 vezes 10 à quarta é igual a 0,94 vezes 10 à quinta, né? E aí vocês percebem que existe uma resposta exatamente como essa daqui, né? Que resposta é essa? Letra A, né? Mas esse cálculo aqui, ele está inadequado. Por quê? Porque esse cálculo aqui, ele reflete a gente pegar esse tanque, né? Vou botar o tanque aqui em laranja só para a gente destacar que é esse processo aqui que não deveria ser feito. Então, esse cálculo aí envolve eu calcular a pressão que atua no fundo desse tanque vezes a área do tanque, né? Então, isso daqui não me dá a força que é exercida na parede lateral desse tanque. O que me dá a força que é exercida na parede lateral desse tanque é quando eu pego o próprio tanque, né? Determino que, entendo, na verdade, que a pressão ela vai variar desde o topo desse tanque até o final desse tanque. Eu entendo que essa pressão varia. Por quê? Porque a pressão depende aí da profundidade que eu estou considerando. E a força, então, ela também varia, desde essa superfície livre até o fundo do tanque. Então, para a gente calcular essa força, eu preciso integrar essa distribuição de pressão ao longo da área em que ela atua, né? E entender que essa área seria dada como esse cinto aqui que eu estou destacando na figura, né? Então, essa área refere-se a um comprimento de circunferência vezes uma altura dy. Então, é 2πr, é o comprimento dessa circunferência, vezes um dy, uma espessura. Então, eu gosto de chamar isso de um cinto infinitesimal, né? É mesmo uma faixa como essa, né? Então, ela é circular, mas tem uma espessura aqui dy. Então, essa seria a nossa área infinitesimal, né? O dy seria aí essa altura aqui infinitesimal. Nesse tanque aqui, ó, a gente pode considerar que a pressão atmosférica ela atua tanto do lado interno quanto externo do tanque. Então, a contribuição da pressão atmosférica ela pode ser desprezada. E aí, quando a gente for fazer essa integração, né, a gente, na realidade, vai trabalhar com a integral de ρgy vezes o dA, 2πr dy, quando y
integrado, né? Y varia desde 0, que seria aqui na superfície livre, até H, que seria a totalidade aí dessa altura do tanque, certo? Então, a gente vai ficar com ρg vezes 2πr, y dy, integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Né? Quando a gente integra de 0 a h, esse y vira simplesmente h. Certo? Então, se a gente substituir aí os valores apropriados, a gente consegue ver que essa força resultante, né, na realidade, ela vale 28,26 vezes 10 à quarta Newton. Né? Então, aqui a gente estaria, na realidade, trabalhando com o item C, ao invés do valor que foi dado naquele cálculo inicial lá errado da gente, da letra A. Certo? Alguém tem alguma dúvida nessa questão, pessoal? Eu ainda não entendi muito bem por que pode desprezar a pressão atmosférica. Então, Lucas, nessa questão aqui, em especial, bom, essa questão aqui é de concurso, né? Então, em geral, a gente já despreza por default. Mas, de maneira geral, perceba que quando a gente trata com uma superfície como essa aqui de uma hidrelétrica, fica mais fácil de visualizar. Geralmente, a gente tem um lado da superfície em que o meio líquido está contido, né? E um lado externo a essa superfície. Então, vamos considerar que essa parede, ou essa parede aqui, que seja dessa hidrelétrica. Um lado, eu tenho o meio líquido e a contribuição da pressão atmosférica, certo? E do outro lado, eu tenho somente a contribuição da pressão atmosférica. Então, perceba que ela vai atuar em ambos os lados da placa. Então, a força resultante dessa contribuição da pressão atmosférica vai ser nula, certo? Porque um lado cancela com o outro, né? Isso. Quer dizer. Certo? Então, a resultante que é produzida só pela pressão atmosférica fica sendo nula, então a gente pode desprezar, certo? E aí, em vez de trabalhar com a pressão absoluta, a gente trabalha com o valor da pressão só manométrica, ok? A gente despreza a contribuição da pressão atmosférica. Ok, professor. Obrigado. Isso é válido sempre que, assim, a gente tem a presença de P0 sendo o mesmo valor de um lado e do outro da superfície, tá? Se vocês olharem na lista de vocês, eu vou até abrir aqui para deixar registrado, né, quando vocês forem, em qualquer momento aí futuro, resolver essa questão. Eu passo tanto tempo com o cigarro ligado que, às vezes, quando eu vou entrar, ele diz assim, vixe, eu não consigo mais entrar. Ótimo, deixou. Então, nessa terceira lista aqui de vocês, tem Pronto, nessa primeira questão aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma superfície, né? Plana, vertical, né? Que a gente deve calcular aí essa força R, qualquer aí que ele está pedindo. Mas os valores, de pressão atmosférica, P01 e P02 são diferentes. Então, eu não posso desprezar a contribuição da pressão atmosférica quando eu for calcular a força. Eu preciso calcular uma força considerando P01 deste lado e uma força considerando a pressão atmosférica do lado 2 no outro lado. Certo? Então, esse termo aí da gente cancelar a contribuição da pressão atmosférica, ele é válido quando a gente tem o mesmo valor da pressão atmosférica em ambos os lados da superfície, né? Direita e esquerda. Como é aqui nesse caso, como é
na superfície aí de uma hidrelétrica, por exemplo, certo? Se não for esse caso, se a gente tiver pressão atmosférica diferente em um lado e no outro, então a gente já não despreza, ok? Ok. Então, a gente fez aqui o cálculo da força referente à coluna hidrostática de um fluido numa parede vertical, aqui nessa questão. O nosso próximo interesse é o de trabalhar com superfícies que são inclinadas, né? Dificultar um pouquinho mais aí para o nosso caso, né? Porque a gente sabe que barragens, em geral, elas têm essa característica aqui de ter uma base mais larga, né, embaixo e um topo mais fino, né? E isso ocorre justamente em decorrência da carga hidrostática, certo? Então, essas superfícies geralmente elas são inclinadas, né, ou triangulares, prismáticas, né? As de base triângulo é um prisma triangular em geral, né? Então a gente tem essa característica dessas superfícies em geral estarem inclinadas, certo? Então, quando a gente vai calcular a pressão para poder avaliar essas forças, a gente sabe novamente que a pressão ela depende da profundidade, né? Que essa profundidade ela é medida a partir da direção vertical, toda a profundidade ela é medida assim, mas que quando a gente for trabalhar com esse cálculo da força resultante, né, a gente vai entender que essa força ela atua sobre uma superfície que está inclinada. Então, essa superfície está inclinada aqui, e em decorrência dessa inclinação, ó, surge um ângulo justamente que caracteriza essa inclinação. E que ângulo é esse? É o ângulo formado entre a direção, né, da superfície que está inclinada e a superfície livre do líquido. Então, quando a gente fala em profundidades, a gente fala em cotas de H, cotas verticais, né? Mas a gente também vai poder aqui, na hora que a gente for fazer essas integrações da pressão para fazer nosso cálculo da força resultante, pode ser conveniente trabalhar com essa direção Y aqui, que é referente a essa inclinação da placa, ok? Então, veja só, para a gente calcular, aqui, ó, a pressão em um ponto de profundidade I qualquer, eu tenho o valor da pressão atmosférica P0, ρg e a profundidade HI, né? E se eu quiser calcular a força resultante, então eu tenho que fazer a integração dessa pressão ao longo da área da superfície que está inclinada, né? E aí a gente faz a substituição dessa distribuição de pressão aqui. Então, como eu falei para vocês, né, surge esse ângulo aqui de inclinação, né, porque a placa está inclinada, e aí a gente vê que essas profundidades verticais aqui, H, elas sempre vão se relacionar com essa direção da própria placa que está inclinada, através desse ângulo aqui, θ, né? A gente sabe que seno de θ vai ser cateto oposto, que são as medições na direção H, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que são as medições aqui nessa direção Y, certo? Então, todas as medidas na direção vertical H, ó, elas podem ser representadas por um Y seno de θ. Qualquer cota da direção vertical pode ser representada se relacionando com essa direção, né, da placa inclinada através dessa forma. Então, assim sendo, ó, a gente pode substituir esse HI
por y seno de θ, né, como eu falei para vocês, e fazer essa integração, né? Quando a gente faz esse processo, a gente fica com esta integral aqui, né? Integral de YdA ao longo de toda a área, que para quem pagou mecânica dos sólidos, para quem pagou mecânica técnica, né, na verdade, vai se lembrar rapidinho, né? Quando a gente calculava os centros geométricos das superfícies, ou o centro de gravidade de uma figura lá em Física 2, Física 1, né, a gente usava esse raciocínio, né? A coordenada do centro geométrico numa dada direção era a integral de YdA dividido pela área toda, né? Então, isso daqui, a gente consegue ver que aquela integral que está na nossa dedução pode ser substituída, né? Essa integral de YdA pode ser substituída pelo produto coordenadas do centro geométrico vezes a área da placa. E aí, substituindo, né, a gente sabe que qualquer y se relaciona com o h através do seno, então, yc seno de θ é h do centro geométrico. Certo? E aí, a gente consegue ver que esse processo de fazer essa integração nessa superfície que está inclinada resulta para a gente num cálculo da força resultante simplesmente que se relaciona com o produto da pressão que atua no centro geométrico da placa vezes a área dessa placa, certo? Então, a princípio, parece um cálculo bem complexo, mas a gente vê que, na realidade, isso é mais simplificado. Tranquilo? Então, por exemplo, nessa questão aqui, é colocado para a gente calcular a força que a água exerce sobre essa comporta quadrada ali da figura, né? Sabendo que a comporta está instalada a 2 metros de profundidade do nível da água e que ela tem 3 metros de lado. Então, se a gente quiser calcular essa força, a gente vai trabalhar com o produto da pressão que atua no centro geométrico dessa placa vezes a área dessa superfície. Como a gente sabe que em ambos os lados da superfície a gente tem a ação da pressão atmosférica, a gente pode desprezar a contribuição de P0, né? E fazer o produto de ρg vezes H do centro geométrico, né? Lembrem-se que H é sempre profundidades na direção vertical, né? Então, como essa placa ela está vertical, a gente vai usar realmente o valor de H, né? Coordenada desse centro geométrico, vezes a área. Então, a área do tanque a gente sabe, como a área da comporta a gente sabe que é um quadrado, então o lado ao quadrado vai ser o valor de área. E só nos resta saber qual vai ser o valor de H do centro geométrico. Podia ser que você, que não está familiarizado com esse processo, né, dissesse assim, a comporta tem lado de 3 metros, então o centro geométrico está na metade dessa dimensão, eu vou colocar o valor de HC como sendo 1,5. Mas não é o caso, né? Se você fizesse isso, você estaria equivocado. Por quê? Porque HC representa justamente HC aqui, né? Representa as coordenadas desse ponto que é o centro geométrico da figura. Então, esse ponto aqui é o centro geométrico da figura. E aí, ó, o nosso interesse é a profundidade desse centro geométrico. Então, a gente tem um valor aqui de 2 metros antes de chegar na placa.
E quando a gente chega na própria comporta, a profundidade desse centro geométrico está em L, que é o comprimento dela, dividido por 2. Então, o valor correto de HC seria 2 mais o lado da placa dividido por 2, 3,5 metros. Certo? E aí, isso produz para a gente um valor de 315 kN para essa força referente à água. Dúvidas? Tranquilo até agora? Então, a gente aprendeu como que calcula, né, o módulo da força para uma superfície vertical, e a gente viu aqui, né, como que calculava o módulo dessa força para uma superfície inclinada. Certo? Então, a gente vai agora fazer uma questão referente a essa força que atua numa superfície inclinada, certo? Então, veja só. Nessa questão aqui, a gente tem uma parede, né, plana, como a gente viu na questão anterior, certo? E essa parede plana, ela está agora, diferente da questão anterior, a gente tem uma parede plana que está inclinada, né? Essa parede aqui, ó, que ele diz na questão, ó, a superfície inclinada mostrada, articulada ao longo de A, que é este ponto aqui, certo? Ela tem 5 metros de largura, né? Então, na figura, ele dá um valor de L aqui de 4 metros. L é o comprimento dessa placa. E ela tem 5 metros de largura. Então, ela sai do plano aqui dessa figura com uma largura W aqui de 5 metros. Uma largura aqui de 5 metros. Certo? Não é que ele se enganou, não. Não é que ele disse que a largura era 5 e botou na figura 4 sem querer, não. É a outra dimensão dessa figura, tá bom, pessoal? Então, ele pede para determinar a força resultante da água e do ar sobre a superfície inclinada. Então, a gente sabe que aqui eu tenho água, né? E do lado oposto aqui dessa parede, a gente tem o ar. Então, sendo assim, quando a gente for calcular essa força resultante, né, eu vou até substituir aqui para deixar isso mais didático. Quando eu for calcular essa força resultante, né, da água e do ar, o valor líquido da força, né, a gente vai considerar que a pressão, né, que atua no centro geométrico, a gente vai poder estar desprezando a contribuição da pressão atmosférica. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem a pressão atmosférica atuando no lado da água, né? Mas a gente também tem a pressão atmosférica atuando nesse lado externo, né? Então, por isso, a gente está desprezando essa contribuição. Ok? Então, assim sendo, a gente pode calcular essa pressão que atua no centro geométrico vezes a área, né, que seria a força resultante, desprezando a pressão atmosférica. Então, a gente só tem a contribuição da coluna de água. E aí, pessoal, a maior parte dessas questões de hidrostática, o ponto crucial que a gente tem é a determinação dessa coordenada do centro geométrico, tá? Por quê? Qual é o fluido? A gente já sabe. Aceleração da gravidade, a gente já sabe. As geometrias geralmente são simples, né? É uma placa, é um duto circular. Então, as geometrias são simples, as áreas são simples. A coisa mais importante que a gente precisa, né, na maioria dos casos,
é determinar essa coordenada do centro geométrico da superfície submersa. Então, o valor aqui de HC. Esse HC, no caso, é a altura da água no ponto da concentração de massa da placa? É a profundidade, assim, ó, deixa eu deixar bem claro, José. H, tá vendo aqui que é essa medida a partir do nível da água para baixo? Uhum. Pronto. Então, HC é a profundidade desde da superfície livre até o centro geométrico da superfície que está submersa. Certo? Também do centro geométrico é o mesmo que o centro de massa também, né? É porque quando a gente fala em centro de massa, geralmente a gente pega um objeto, né, e calcula o centro de massa dele. Então, aí a gente está se preocupando de que esse objeto é feito, né? Por exemplo... E aí, no caso, a gente só está realmente para a geometria do objeto. Isso. Saquei. Certo? Se a densidade do objeto não for uniforme, o centro geométrico não vai ser no mesmo lugar do centro de massa. Isso, exatamente. Na maioria dos nossos casos aqui, a gente considera que sim, tá? Que eles vão ter... que o centro de massa coincide com o centro geométrico. Mas, digamos assim, o nosso interesse, nesse caso aqui, para calcular essa força resultante, é só a profundidade, né? A profundidade H, nessa cota aqui vertical, do centro geométrico. Então, eu vou colocar aqui só para deixar mais claro. Então, a profundidade do centro geométrico dessa figura que a gente estiver trabalhando, certo? Esse seria o que HC representa para a gente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha aqui essa nossa figura, né? Esse HC, que seria essa seta amarela aqui no meio líquido, peraí, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, esse HC, ele está aqui, né? É essa profundidade aqui que a gente destacou. HC. E se a gente observar, ó, uma parcela desse valor de HC corresponde aqui a essa profundidade D, né? E a outra parcela é esse trechinho aqui, né? Eu vou até botar esse trechinho em outra cor para ficar mais claro. Seria esse trechinho aqui, né, em azul. Então, HC, a gente vai ver que ele é a soma do D, né, desse valor que já está destacado aqui na figura, mais essa alturinha R aqui, que eu chamei, certo? E aí, como que eu vou determinar qual é o valor aí desse Rzinho? Bom, a gente sabe que esse centro geométrico que a gente está dizendo, né? O centro geométrico dessa placa que a gente está trabalhando, ele se localiza na metade da dimensão dessa placa. Então, nessa dimensão aqui, que tem 4 metros, né, o valor do centro geométrico tem aqui 2 metros para cá, 2 metros de placa para lá. Não é isso? Então, a gente pode escrever o seguinte. Que essa coordenada do centro geométrico aí, na própria placa, ela ocorre em L sobre 2, né? E se vocês observarem aqui, ó, a gente forma, mesmo sem querer, um triângulo aqui, ó, da direção horizontal, com essa placa inclinada e esse R, né?
Então, o seno desse ângulo aí, θ qualquer. Opa, deixa eu achar o θ aqui. Seno de θ vai ser o cateto oposto a θ, que é R, dividido pela hipotenusa, que vale justamente L sobre 2. Certo? Então, o valor de R vai ser L sobre 2, seno de, no caso dessa inclinação, 30 graus. Alguém ficou com dúvida em como foi que eu cheguei aí? Pronto. Então, ó, esse valor de R vai ser justamente, ó, 4 sobre 2, que vai dar 2, vezes seno de 30, que é meio. Então, esse valor de R, vezes 0,5. 4 sobre 2 dá 2, vezes meio, isso aqui dá 1, né? Então, o valor de HC fica sendo D mais R, então 2 mais 1 fica sendo 3 metros. Certo? E aí, com isso, a gente consegue calcular facilmente aqui, ó, o módulo dessa força resultante. Uma observação, ó, que aqui é 4 vezes 5, viu, pessoal? Isso aqui não é 4,5, não. Porque aqui a gente está usando a área dessa placa inclinada, certo? Então, ela tem 4 metros de comprimento por 5 de largura. Então, 20 metros quadrados. Tranquilos aí em como chegar no módulo da força? Bom, o final desse conteúdo que foi levado lá para vocês, né, é justamente a gente determinar o que a gente chama de uma linha de ação do fluido. Por quê? Porque a gente sabe que, apesar de ser fácil de eu calcular o módulo da força, né, usando só esses dados de pressão que atua no centro geométrico, esse ponto, né, do centro geométrico, na realidade, não é onde essa força está sendo aplicada. Né? A força ela se aplica num ponto um pouco mais abaixo, que a gente chama de centro de pressão. Tá? E isso ocorre justamente pelo fato de, ó, essa distribuição aqui, ela ser uma distribuição linear, né, uma distribuição não uniforme. Então, nos valores mais de profundidade mais elevados, a gente tem valores de pressão mais altos, então a força resultante ela se desloca para essas regiões, certo? Então, para a gente calcular onde que essa força ela está sendo aplicada, a gente usa a segunda condição de equilíbrio, né, que essa placa ela permaneça estática, né, então não haja rotação. Então, o momento da força resultante, ele se iguala ao momento dessa carga de pressão que está distribuído sobre essa superfície. Certo? Quando a gente faz isso, né, a gente substitui aquela expressão lá para pressão na nossa integral, aqui. Né? E aí o procedimento ele é análogo àquele que a gente fez anteriormente, né? Então, eu vou ter uma integral aqui que surge, que é de YdA na área, né? E aí agora a gente tem uma outra integral, que é a integral de y quadrado dA no termo de carga hidrostática, certo? Para aquela primeira integral, a gente já tem a solução, que era o primeiro momento de área, então a gente já substitui essa integral aqui pelo produto y centroide vezes área, né? E essa segunda integral a gente chama de momento de inércia, né, dessa área. Então, esse momento de inércia aqui é o que a gente chama momento de inércia dessa área da superfície em relação a esse eixo X, onde esse eixo X ele se encontra aqui, ó, justamente na superfície livre do líquido.
né? E aí, apesar disso aqui ser facilmente compreensível, né, em termos de fenômeno físico, o que acontece é que a gente não tem essas informações tabeladas com facilidade. O que a gente tem tabelado para facilitar a vida da gente são os momentos de inércia dessas figuras com relação a eixos que passam no seu centro geométrico. Então, para a gente fazer esse translado, né, de eixos, a gente usa o que a gente chama de teorema de eixos paralelos. Então, o momento de inércia ao longo desse eixo X é a soma do momento de inércia em relação a um eixo que passa no centro geométrico, mais o produto da área vezes a distância, né, entre esses eixos ao quadrado, certo? Então, quando a gente faz isso, né, a gente chega nessa expressão, que aí ela pode ser, obviamente, simplificada, né? A gente vai ter termos aqui que vão poder estar sendo colocados em evidência, né? Como, por exemplo, a própria coordenada do centro geométrico e a área, né? Então, a gente fica, ó, um P0 daqui, ρg seno de θ vezes o y do centroide dali, certo? O termo referente à carga hidrostática, né? Vezes o momento de inércia. E aí, ó, quando a gente trabalha rearranjando esses termos, né, a gente chega na nossa expressão para o cálculo do ponto de aplicação da linha de ação, na realidade, dessa força resultante, tá? Quando a gente fez esse cálculo dessa maneira, perceba que a gente carregou o termo referente à pressão atmosférica em todos os momentos. Se a gente verifica que a pressão atmosférica ela é a mesma em ambos os lados da superfície, então a gente pode, ao invés de usar essa expressão, usar essa de baixo, que é mais simples, certo? Então, se a gente for aplicar isso, né, qualquer uma dessas duas, para o cálculo do momento de inércia daquela questão que a gente estava resolvendo, para o cálculo do ponto de aplicação da força, naquela questão que a gente estava resolvendo, a gente vai ver que deixa eu diminuir aqui essas coisas para não atrapalhar muito a vida da gente. No caso dessa questão, né, a gente pode usar ou uma ou outra forma, né, que o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque a gente tem a contribuição da pressão atmosférica em ambos os lados da comporta, tá? Então, para a gente determinar esse ponto de aplicação, a linha de ação dessa força, usando uma ou outra fórmula, o que a gente precisa, né, inicialmente, fundamentalmente, são as coordenadas desse Y ser as coordenadas do ponto do Y, né, da coordenada Y do centro geométrico. E perceba que sempre que for tratado em coordenada Y, né, a gente está falando dessa direção que coincide com a inclinação da placa, certo? H são sempre medidas de profundidade, né? Então, são sempre valores referentes a uma cota vertical, né? E sempre que a gente falar em Y, a gente está falando ao longo dessa direção referente, né, ao eixo, a inclinação da placa, certo? Então, eu preciso do valor de Y do centro geométrico. A gente tinha dito anteriormente, né, que essa inclinação dessa placa aqui, ó, ela sempre está relacionando um valor, o seno desse ângulo, perdão, ele sempre vai estar trazendo um valor referente a um cateto oposto, ou seja, uma direção vertical aqui, e uma hipotenusa, né? Que no caso da gente representa aí essa direção ao longo da inclinação.
Então, o seno desse ângulo sempre vai relacionar uma cota H com uma cota Y, certo? Então, seno de 30 graus, no caso, meu interesse é com relação às coordenadas do centro geométrico, né? Seno de 30 refere-se a um H do centro geométrico, dividido por um Y do centro geométrico. Então, a gente pode rearranjar isso aqui para calcular quem que é esse Y do centro geométrico. É HC, que a gente já calculou na questão do item anterior. HC era 3 metros. Dividido por seno de 30. Então, 3 dividido por meio. Y do centro geométrico dá 6. Certo? Então, o Y do centro geométrico aqui, eu substituí o valor de 6. Então, aqui, 6. Fora esse valor, né, a outra informação que a gente precisa é de quem é esse momento de inércia, né, ICG, para o nosso caso, certo? Então, se a gente observar aqui, nas tabelas de momento de inércia, a gente tem um momento de inércia de um retângulo, né, e nessas tabelas está descrito lá uma figura como essa que está mostrada aqui para vocês. Isso aqui é um recorte, né, de uma tabela de momentos de inércia qualquer. E aí, ó, existe um eixo X que passa através do centro geométrico e existe uma dimensão do retângulo que está perpendicular a esse eixo e uma dimensão do retângulo que está paralela a esse eixo. Para a nossa situação aqui, qual que seria o nosso retângulo? Seria esse retângulo aqui em verde, né? Que ele tem 4 metros aqui de comprimento, que é o L, que estava lá descrito na questão, né? E 5 metros de largura, que é essa dimensão aqui que está saindo do plano da página, certo? E a nossa figura, ó, tem uma articulação aqui nesse ponto A, certo? Então, se a gente for comparar o nosso sistema com o do modelo aqui da tabela, a gente consegue ver que existe uma dimensão aqui, ó, que está perpendicular ao eixo, né, que sai aí desse plano da página. Essa dimensão corresponde aqui aos 4 metros. E existe uma dimensão aqui, ó, que está alinhada com o eixo, né? E essa dimensão, que seria aqui esse B, tem valor de 5 metros. Então, para a gente calcular esse momento de inércia, a gente usa BH ao cubo dividido por 12, né? Onde B é essa dimensão, ó, que está alinhada, né? É paralelo ao eixo. Então, B é paralelo ao eixo. B vale 5 metros. E H, que é perpendicular ao eixo, H, perpendicular ao eixo, vale 4 metros. Certo? Então, a gente obtém esse valor aí de 26,6. E quando a gente substitui aqui nas nossas, em ambas as fórmulas, né, a gente chega exatamente no mesmo valor, né? O ponto, a linha de ação dessa força, seja considerando uma fórmula ou outra, vai dar exatamente 6,22 metros, né? 6,22 metros de profundidade? Não, 6,22 metros ao longo dessa direção Y aqui. Se a gente quiser saber em termos de profundidade, a gente usa, né, a nossa relação de seno para tratar das profundidades verticais com os comprimentos ao longo desse eixo Y.
Então, a H' seria essa profundidade desse ponto de aplicação, vai ser Y' vezes seno de 30. Então, 6,22 seno de 30, né, está a 3,11 metros. Então, o centro geométrico da placa é a 3 metros e o ponto de aplicação ficou em 3,11 metros de profundidade. Certo, meu povo? Digam-me mais. Dúvidas? Deu para entender aí como que a gente calculou esse ponto de aplicação? Aqui, o momento de inércia. Tudo certo? Meu amigo, que calor é esse nessa cidade? Pelo amor de Deus. A gente vai cozinhar completamente. Meu povo, então, assim, era isso, né, para a aula de hoje. Vocês têm essa lista. Ei, se está quente aqui em Caicó, deve tá de lascar, como diz o outro. Vocês têm aí as listas, vocês têm essa atividade de simulação, deem o gás, né? A gente já está praticamente concluindo o nosso conteúdo, tá certo? A gente só tem a próxima aula para falar de empuxo e superfícies curvas, mas basicamente o grosso, né, do conteúdo terminava hoje, certo? E aí, dia 16, a gente faz nossa aula de dúvidas, e a aula de dúvidas mesmo. Teve dúvida, tem aula, não teve dúvida, não tem aula. Tá certo? Tá certo, Renan, estou me lembrando. E dia 18, então terá aula. Acho bom ter aula. Estou sendo paga para isso. E aí, dia 18, a gente faz a nossa prova, tá ok? Era isso, meu povo.